tarde, professora. Hoje o nosso grupo vai fazer a apresentação de uma análise de um ambiente de risco e o gerenciamento do risco da explosão na região portuária de Beirute em 2020. O grupo é composto pelos alunos Cleison Felipe, Luiz Carlos Gonçalves e Natália Silva. A explosão na região portuária de Beirute ocorreu em 4 de agosto de 2020, sendo causada pelo armazenamento inadequado de 2.750 toneladas de nitrato de amônio no porto de Beirute, de acordo com o antigo primeiro-ministro libanês Hassad Diab, resultando em uma tragédia de grande magnitude. Os agentes públicos envolvidos são a Autoridade Portuária de Beirute, responsável pela administração do porto, incluindo a armazenagem de cargas perigosas, como nitrato de amônio, o Ministério das Finanças, envolvido na regulação alfandegária e armazenagem das cargas confiscadas ou apreendidas, incluindo nitrato de amônio, a Alfândega Libanesa, gestão e fiscalização das mercadorias importadas, incluindo nitrato de amônio, o governo libanês, devido à negligência e má gestão prolongada de 2.750 toneladas de nitrato de amônio armazenadas de forma insegura, apesar de repetidos avisos sobre o perigo. Os agentes privados envolvidos são empresas de transporte marítimo, operadores portuários, MV Rossos, navio que transportou nitrato de amônio em 2013, sendo abandonado por seus proprietários e entidades privadas envolvidas no armazenamento e manejo de cargas perigosas. Sobre a identificação dos riscos, o armazenamento irregular de nitrato de amônio em grandes quantidades foi o principal risco identificado. Outros riscos relevantes foram a proximidade a áreas residenciais e comerciais, além da falta de manutenção e segurança no porto. Para mensurar a análise qualitativa e quantitativa dos riscos, verificamos que, de acordo com Oliveira, a explosão deixou mais de 190 mortos e cerca de 6.000 feridos nas proximidades do local do acidente, assim como também gerou bilhões de dólares em danos. Além disso, um grande número de edificações foram destruídas ou danificadas. A magnitude da explosão foi equivalente a aproximadamente 1,1 quilotão de TNT. A onda de choque causou danos em um raio de vários quilômetros, afetando cerca de 300.000 pessoas. Segundo Oliveira, o gerente-geral do Porto de Beirute, Hassan Koraitem, e o diretor-geral da Alfândega Libanesa, Badri Darre, afirmaram que os seus respectivos avisos acerca dos perigos oferecidos pelo nitrato de amônio estocado, assim como as solicitações para a retirada da substância, foram recorrentemente ignorados, ou seja, não houve planejamento antes da explosão. Após a explosão, houve uma resposta emergencial significativa, tanto a nível local quanto internacional. Medidas de controle e monitoramento foram criadas para evitar incidentes semelhantes no futuro, incluindo a revisão de protocolos de armazenamento de materiais perigosos. O principal ator no gerenciamento do risco era a autoridade portuária, que deveria, juntamente com outras entidades governamentais, garantir a segurança do armazenamento de materiais perigosos. No entanto, ocorreram falhas de comunicação e falta de responsabilidade compartilhada. Após o evento, a sociedade civil libanesa exigiu responsabilidade e transparência das autoridades. Ocorreram protestos contra a corrupção e a negligência governamental, levando a uma crise política no país. Desde então, ao menos 20 pessoas foram presas. Todavia, 6 dias após o ocorrido, Diab, o ex-primeiro-ministro, renunciou ao seu governo, sem assumir responsabilidade pelo acontecimento e, pelo contrário, atribuiu a culpa às elites políticas estabelecidas no país. Quanto à esfera e atuação dos atores envolvidos, dos atores governamentais, atores privados e atores internacionais. Atores governamentais envolvem a implementação e fiscalização de regulamentos de segurança, resposta emergencial e suporte às vítimas. Atores privados garantem a conformidade com as normas de segurança e atuam de forma transparente e responsável no manejo de materiais perigosos. Atores governamentais, como a ONU, por exemplo,
forneceram assistência humanitária e suporte técnico para a avaliação e recuperação da área afetada. Análise de indicadores globais e parciais. Indicadores globais são número de mortos e feridos, extensão dos danos materiais, impacto econômico na economia libanesa, resposta e apoio internacional. Indicadores parciais: desempenho das autoridades na gestão do risco, efetividade das operações de socorro e recuperação, nível de transparência e responsabilidade pós-evento. E dada a categorização dos riscos para curto, médio e longo. Curto seriam risco de explosões secundárias, risco à saúde. Médio seriam risco de instabilidade social e política, riscos econômicos. E longo, riscos de degradação ambiental, riscos de saúde pública a longo prazo. A categorização desses riscos apresentados de acordo com fatores internos ou externos. Fatores internos: falhas na administração portuária, corrupção, falta de manutenção e fiscalização. Fatores externos: instabilidade política e econômica, pressão internacional. Quando falamos sobre os fatores tecnológicos, políticos, econômicos, ambientais e militares, os tecnológicos nós podemos falar sobre a falta de tecnologia adequada para o armazenamento seguro, políticos, a corrupção e a má governança, econômicos, o impacto econômico devastador na economia local, ambientais, a contaminação e danos ambientais, e militares, que são as implicações de segurança nacional devido à instabilidade gerada. O questionário foi feito pensando quais medidas de segurança estavam em vigor no porto antes da explosão, porque não foram ouvidos o gerente-geral do Porto de Beirute e o diretor-geral da alfândega libanesa, já que eles já haviam avisado sobre o estoque irregular do nitrato de amônio e quais medidas foram implementadas para prevenir futuros desastres semelhantes. No fluxograma 1, são identificados os atores governamentais envolvidos, como a Autoridade Portuária de Beirute, o Ministério das Finanças e a alfândega libanesa. No segundo fluxograma são representadas as estruturas analíticas de risco dos atores privados, como, por exemplo, as companhias de navegação e empresas de armazenagem e logística, entre outros. E, por fim, são apresentados os atores internacionais relacionados neste gerenciamento de risco, como agências de ajuda internacional e de assistência humanitária, por exemplo.